pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos que vamos. E aí, Angélica, beleza? Oi, Karen. E aí, beleza? Boa noite, Caena. Vamos começar então os nossos 30 dias aí, beleza? E aí, Lucas, tranquilo? Fala, Angélica. Pessoal, vamos então iniciar nossos 30 dias, tá? Que nós vamos trabalhar aqui. E uma coisa bem legal, que vale muito a pena a gente pensar, é que quando você coloca um objetivo, se você não cumpre é uma bosta, mas se você cumpre é uma transformação gigantesca, tá? Então, ó, hoje é 12 de maio, tá? 12 de maio. E em 30 dias, cara, fica firme aí, vamos ficar firme, tá? Vai lá, pega o materialzinho que eu vou postar depois no Telegram. No Telegram não, desculpa. No Telegram mesmo, isso. Do que a gente acabou de ver aqui agora. E aí, cara, não para, tá? São 30 dias que vai valer muito a pena pra gente. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso cronograminha de 30 dias, beleza? Gente, parece pouco, mas vai ser conteúdo pra cacete, cara. Vamos iniciar então agora, vamos tratar aqui de direito constitucional, tranquilo? O que nós vamos fazer com o direito constitucional hoje? Nós vamos tratar um pouco de controle de constitucionalidade, tá? E as relevâncias, aquilo que realmente é importante para o caso, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, demais da conta, muito, é sobre a administração pública, direta e indireta, ó. Isso aqui tem que ser demais, ó. Isso aqui tem que estar na tua cabeça: União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Isso aqui tem que ser seu, tá? Tem que ser seu. Você tem que dominar isso daqui totalmente, 100%. Aprendeu isso daqui? Beleza. Você vai verificar o quê? Que a União ela possui os órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é isso aqui, né? O STF, STJ, TST, né? Esses são os órgãos do Poder Judiciário. Beleza? Então o que nós estamos vendo até agora? Você está verificando o quê? Rafa, o que é o contexto aqui? O contexto é simples, né? Nós temos direito constitucional, controle de constitucionalidade. Como que vai ficar o controle de constitucionalidade? O controle ele vai ser realizado da seguinte forma: o Supremo Tribunal Federal, que ele é um órgão do Poder Judiciário que fica dentro da pessoa da União, ele controla as demais leis que ficam abaixo da Constituição. E se eventualmente uma lei dessa estiver em desconformidade com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, aí nós vamos ter uma inconstitucionalidade. Feliz e infeliz. Certo? Então, simplesmente inconstitucional é simplesmente o contrário da Constituição. Lázaro Sara entrou aqui de novo, legal, sempre aí. Paulo Sabino. Ô Sabino, acompanha aí, cara, 30 dias, hein? Vamos lá. Então, controle de constitucionalidade verifica simplesmente que o Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da Constituição. E o que ele faz? Ele guarda a Constituição, fazendo com que tudo que esteja abaixo dela seja respeitado. Tudo que esteja abaixo dela siga um padrão, o padrão normativo da própria Constituição. Uma lei que deve ser criada por meio de maioria absoluta, uma lei complementar, por exemplo, não pode ser feita com um quórum de maioria simples. Se precisa de 257 votos, não pode ser feita com 250 votos ou com 240 votos. Essa é a ideia do controle de constitucionalidade. O controle, pessoal, ele é feito por meio de ações. Quais são as ações, Rafael? As ações diretas. Olha só. Ações diretas. Ação direta, ação direta, ação direta. Tá vendo aqui? Ó, eu coloquei AD, AD e AD. O que significa isso? Ação direta, ação direta, ação direta. São ações diretas que são feitas diretamente no Supremo Tribunal Federal. São postas aqui, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Certo? Beleza. As ações diretas, pessoal, elas podem ser constitucionais, inconstitucionais ou arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? A ADC é aquela lei que vai fazer com que a ADC é uma ação para dar mais força para a lei que já tem força. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Os homens questionaram a Lei Maria da Penha. Como assim? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Por que tem que ter uma lei específica para a mulher se sofre violência doméstica? Por que tem que ser específico? Muitos homens questionaram isso, aí o presidente da República da época, ele fez uma ADC. A função da ADC é dizer que a lei que passou pelo processo legislativo, a lei que foi criada de maneira correta, ela está correta e continua sendo correta. Ela tem que ter validade, ela tem que ser colocada como algo que não vai ser alterado. Então, muito embora alguns homens questionavam a validade dessa lei, da Lei Maria da Penha, o presidente fez uma ação
para dizer o óbvio, para pedir o óbvio. O presidente da República fez uma ação, a ADC, ela é feita para que você peça aquilo que tem que ser considerado como todos uma coisa óbvia. Se passou por um processo legislativo, então respeitou os trâmites processuais, né, formais dentro do Congresso Nacional para ser criada uma lei. E ela foi criada, bateu e ponto. A ADC, ela serve para fazer isso, tá? A ADC, ela serve para apenas leis federais, não serve para leis federais, estaduais e municipais. Somente para leis federais. Olha só que legal. ADC para leis federais, ADI para leis federais e estaduais, ADPF para leis federais, estaduais e municipais e leis anteriores à Constituição de 1988. Beleza? Tranquilo isso daqui, pessoal? Bom, isso é o controle concentrado de constitucionalidade. O que eu quero dizer com isso? É o controle concentrado. Você faz diretamente no Supremo Tribunal Federal. E como que funciona esse diretamente no Supremo Tribunal Federal? É simples, ó. O controle feito diretamente no STF, ele trata da seguinte forma, olha só que legal, ó. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui agora. Quem são os legitimados ativos para a propositura do controle concentrado? Olha só, estão no artigo 103 da Constituição Federal. No artigo 103 nós temos aqui, olha só, tem esses caras aí, ó, Presidente da República, Mesa do Senado, Mesa da Câmara, Mesa da Assembleia, Mesa da Assembleia da Câmara Legislativa, Governador de Estado, do DF, Procurador-Geral da República. São 4 pessoas, 4 entidades, tá? 4 pessoas, 4 entidades, né? E 4 mesas, tá? 4 pessoas, 4 entidades e 4 mesas. Gente, esse é o famoso 444 do artigo 103 da Constituição Federal. O que é isso? 4 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa. 4 pessoas. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, Governador do Distrito Federal. 4 entidades. Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical. Tá? São 12 entes que podem entrar com uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Gente, é uma ação direta no STF. O que significa isso? Se é direta, não começou no juizinho, começou diretamente no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Continuando aqui, outra coisa importante, esse é o controle concentrado. Como é que é o controle difuso? O controle difuso é aquele que é difundido por qualquer tipo de tribunal. Olha só que coisa interessante, ó. Tá vendo aqui? Tem um juiz aqui embaixo, certo? Juiz, TJ, STJ, STF. O controle difuso começa aqui embaixo, ó. Começa no juiz, vai para o TJ, vai para o STJ, depois chega no STF por meio de um recurso extraordinário. O controle difuso de constitucionalidade é aquele que você se vale de uma medida judicial. Você fala assim, ó, Rafael, eu vou fazer uma ação pedindo o meu dinheiro de volta da época do plano Collor de Mello. Beleza? Você pede uma ação, você pede seu dinheiro de volta. O que você mais quer, o foco, o mérito da sua ação é o dinheiro. Só que para que você peça o seu dinheiro, tem uma questão que deve ser analisada antes, que é a validade ou a invalidade da medida provisória da época do Fernando Collor, que permitiu o resgate da poupança pública. E aí, o que o juiz vai fazer? Para que ele possa julgar constitucional ou inconstitucional, ele naturalmente precisa de fazer o que, Rafael? Ele precisa de, né? O verbo precisar, ele pede a preposição de, mas ela é facultativa antes de verbos no infinitivo. Mas enfim, você precisa de o quê? Você precisa, digamos assim, pedir a inconstitucionalidade da medida provisória. Então fala assim, ó, eu quero meu dinheiro de volta. O juiz fala, tá bom, mas qual que é o seu fundamento? Qual que é a sua questão prejudicial de mérito? Você vai falar, a minha questão prejudicial de mérito é dizer que a medida provisória ela é inconstitucional. Beleza, o juiz ele pode acolher, se ele acolhe, ele fala que ela é inconstitucional, o poder público não vai gostar, vai recorrer para o TJ, o TJ por meio de maioria absoluta, né, que está escrito no artigo 97 da Constituição Federal, que é quando nós temos a reserva do plenário, que o tribunal em si, para que ele possa dizer que uma lei é inconstitucional, ele tem que respeitar o artigo 97 da Constituição Federal, que é a cláusula de reserva de plenário. Ele tem que respeitar o artigo 97 e respeitar 948, 949 e 950 do CPC, do Código de Processo Civil. É o que ele tem que respeitar, é o que é importantíssimo para o nosso caso concreto. Beleza? Então vamos lá. Juiz pode fazer controle? Pode. Desembargador pode fazer controle? Desembargador não pode. Por que desembargador não pode? Porque necessariamente você precisa da cláusula de reserva de plenário. O respeito à cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário estabelece que todo tribunal deve, por meio de maioria absoluta, votar, né, contra o teor de uma lei, dizer que ela é inconstitucional. Isso está escrito no artigo 97 da Constituição Federal e está escrito também no 948, 949 e 950 do Código de Processo Civil. Lembrando que hoje é o primeiro dia e nós acabamos de ver controle de constitucionalidade. O controle
concentrado de constitucionalidade, aquele que é feito diretamente no Supremo Tribunal Federal, ele tem efeito erga omnes, significa que ele vale para todo mundo, tá? Vale para todo mundo. Erga omnes é contra todos. O controle difuso, ele é inter partes, tá? Somente para a parte que pediu que tem direito. Por exemplo, né, na lei de crimes hediondos, foi pedido lá no passado que a pessoa queria progressão de regime mesmo tendo praticado um crime hediondo. Ela queria o quê? Progredir de regime, mas o fundamento que o advogado utilizou para a progressão de regime era o quê? O fundamento que o advogado utilizou para a progressão de regime era a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos no que tange à impossibilidade de progressão de regime. Foi isso que aconteceu. E na época foi declarado, sim, inconstitucional. Isso veio por meio de um controle difuso até chegar no Supremo Tribunal Federal. E aí é possível o efeito erga omnes? É possível. O controle difuso também tem a possibilidade de alcançar o efeito erga omnes? Sim. De que jeito, Rafael? Quando o STF encaminha para o Senado Federal, artigo 52, inciso 10 da Constituição. Ele pede o quê? Por meio de um encaminhamento para o Senado Federal, fica a possibilidade, o Poder Legislativo pode, não é obrigado, dar efeito erga omnes. Beleza, pessoal? Tratamos aqui de controle de constitucionalidade, controle difuso, controle concentrado. Beleza? Pulou, tá? Alguma dúvida? Se tiver, não dá tempo de responder. Mas, você sabe, né? A nossa participação aqui. Ficou com dúvida? Sem problema algum. O que você faz? Manda no direct que naqueles últimos 6 dias dos nossos 24 a gente aprofunda naquilo que você ficou com dificuldade. A hora que você estiver lendo, a hora que você pegar o nosso materialzinho, ali no Telegram, você entra no Telegram, pega lá o nosso Wordzinho, tá? E lê os artigos. E aquilo que ficar com dúvida, vai mandando no direct para que nós tenhamos os últimos 6 dias com uma potência incrível de conhecimento. Nahane, tamo junto, hein, Nahane? Obrigado. Nahane, foda. Nahane, você tá ligado que eu tô esperando seu depoimento até hoje, né? Só faz uns 8 anos só, hein? Vamos lá, hein? 8 não, né? Acho que faz uns 6 só. Faz 8 não. Gente, pulando agora. Vamos para processo do trabalho. Falei que de controle de constitucionalidade, agora de processo do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. O que é interessante, Rafael, de competência na Justiça do Trabalho? Competência na Justiça do Trabalho. Vamos lá. Bora, competência. Como é que eu faço isso, Rafa? Vamos ver aqui os dispositivos com relação ao artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós vamos ter as determinações do processo do trabalho, tá? Competência da Justiça do Trabalho. Olha só, artigo 114 da Constituição Federal, processo do trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Aí tem várias coisas aqui, um monte delas, tá? Um monte delas. O que é importante que nós saibamos? Relações de trabalho são julgadas na Justiça do Trabalho, e não são relações de emprego, são relações de trabalho, não relações de emprego, tá? Relação de trabalho. Beleza. Continuando. Ações de sindicato contra sindicato, sindicato contra empregador, sindicato contra empregado. Sindicato você engloba aí sindicato, federação e confederação. O que é um sindicato? O sindicato é uma categoria, é uma ideia de uma entidade que defende uma categoria profissional na base territorial mínima de um município. Por exemplo, não existe sindicato do bairro. Ou é sindicato de Votuporanga, de Fernandópolis, de Jales, ou não tem sindicato de bairro. Tá? O que existe é a federação. A federação ela abarca 5 sindicatos, cada sindicato em um município. Uma federação, 5 sindicatos. Uma confederação grandona abarca 3 federações. 3 federações. Lembrando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele era presidente de uma confederação sindical, tá? De uma confederação sindical, beleza? Não era de um sindicato, era de uma confederação sindical. Ele chegou lá de uma confederação sindical. Beleza? Bom, continuando, pessoal. O que é de competência da Justiça do Trabalho? Mandato de segurança, habeas data e habeas corpus. Rafael, é possível habeas corpus na Justiça do Trabalho? Sim, tá? Sim, exemplificando. Lá na fase de execução nós vamos ver isso melhor. Mas olha só, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? São esses aqui, ó. Juiz do Trabalho, TRT e TST. Juiz do Trabalho, TRT e TST. Esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Rafael, eu posso chegar no STF? Pode, por meio de um recurso extraordinário. Mas não significa que se você chegar no STF por meio de um recurso extraordinário, que o STF seja órgão do Poder Judiciário. O STF não é órgão do Poder Judiciário, tá? Então, ó, Juiz do Trabalho, desculpa, o STF não é órgão da Justiça do Trabalho. É óbvio que ele é órgão do Poder Judiciário, tá? Juiz do Trabalho, TRT, TST. Recurso ordinário, recurso de revista, embargos TST. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu estou dizendo aí? Estou dizendo que esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Beleza? E aí, nós temos a possibilidade de que, às vezes, um juiz do trabalho, ele manda um depositário infiel para a cadeia. Esse depositário infiel, ele vai fazer um habeas corpus para o TRT, dizendo, juiz, você tá louco, existe uma súmula vinculante que impede a prisão do depositário infiel. Só pode prender pessoas que devem pensão alimentícia. Beleza? Então, é cabível habeas corpus na Justiça do Trabalho? Sim. É cabível julgar crimes na Justiça do Trabalho? Não. Na Justiça do Trabalho não se julga crimes, não se julga estatutários, tá? Não se julga profissionais liberais e não se julga alguma outra coisa.
crime profissional liberal, estatutários e temporários, isso. Não se julga esses 4, tá? Não se julga esses 4, beleza? Valeu, Nahane, tamo junto, obrigado, valeu demais. Ó, de novo, tá? Não é de competência da Justiça do Trabalho julgar crimes, julgar profissionais liberais, julgar estatutários e temporários, tá? Não é de competência da Justiça do Trabalho julgar essas 4 situações que eu acabei de mencionar. Só que é de competência do trabalho julgar o quê? Julgar habeas corpus é possível? Sim. E julgar os crimes contra a organização da Justiça do Trabalho? E aí? Aí fica de competência da Justiça Federal. Artigo 109 da Constituição Federal estabelece que compete ao juiz federal julgar o quê? Crimes contra a organização da Justiça do Trabalho. Beleza, pessoal? Foco, força e fé. Vamos continuar aqui. Respira fundo e vamos lá. Ó, outra coisa muito importante aqui. Gente, o TST, ele está lá em Brasília, mas nós temos o TRT do Acre, TRT de Minas Gerais, TRT de São Paulo, e debaixo do TRT de São Paulo tem Justiça de Fernandópolis, Justiça de Jales, de Votuporanga, de Santa Fé. Em Minas Gerais tem Justiça de Carneirinho, Justiça de Torama, tá? Eu não sei se tem Justiça de Trabalho em Carneirinho. Só estou dando aqui um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo para você visualizar o que? Ó, os regionais, cara. Região de Minas Gerais, região de São Paulo, beleza? E vários juízes de baixo. O que acontece? É possível que exista um conflito de competência entre um juiz do trabalho contra outro. Gente, se houver um conflito entre esse juiz do trabalho e esse juiz do trabalho, o que vai acontecer? Conflito entre esse e esse é o TRT que vai julgar. Entre juiz do trabalho da mesma região, quem julga é o TRT. Entre juiz do trabalho de regiões diferentes, quem julga é o TST, tá? Como é que eu decoro isso, Rafael? É fácil, imagina o seguinte, se você brigar com seu irmão, quem que resolve? É o seu pai. Se você brigar com seu irmão, quem resolve é o seu pai. Se você brigar com seu primo, não é o seu tio nem o seu pai que resolve, é o seu avô. Por quê? Porque tecnicamente o seu pai não manda mais que o seu tio e nem vice-versa. Beleza? Quem julga? O seu avô, que ele vai julgar uma briga entre primos. Tá? É a mesma coisa aqui. Olha só. Esse juiz contra esse juiz, TRT de Minas Gerais que julga. Agora, se for juízes do trabalho de TRTs diferentes, quem julga é o TST. Conflitos na Justiça do Trabalho são julgados na própria Justiça do Trabalho. Agora, uma coisa importante. Imagina que eu faça uma reclamação trabalhista no local da filial, tá? E eu fiz no local errado. Eu deveria ter feito onde? Eu deveria ter feito no local em que eu fui contratado ou no local da prestação de serviço. Se eu fiz errado, o que vai acontecer? A pessoa que está sendo prejudicada, ela vai alegar incompetência. Ela alega incompetência. Se o juiz acolher essa incompetência, se ele fala assim, eu acolho a incompetência. Quando o juiz acolhe a incompetência, a outra parte pode fazer recurso ordinário. Isso é bem interessante, isso aqui está sempre na prova do OAB. O quê? Na Justiça do Trabalho cabe recurso das decisões interlocutórias? Sim, só não cabe de imediato. Ou seja, na sentença você pode alegar que o juiz não permitiu que você ouvisse determinada testemunha na audiência? Você pode, não de imediato, mas na sentença você pode, por meio de um recurso ordinário, alegar a inobservância de algum tipo de dispositivo na audiência, tá? Não pode fazer recurso de imediato. As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, mas elas são recorríveis. Elas só são irrecorríveis de imediato, mas elas são recorríveis, beleza? Elas são recorríveis. Uma coisa importante, exceção, esse caso aqui. Quando o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial, quando ele acolhe, a outra parte que não gostou faz recurso ordinário de imediato, tá? Quando isso é sempre quando for incompetência? Não. Quando for incompetência, mas de TRTs diferentes, beleza? Incompetência, mas de TRTs diferentes, tranquilo? Foco, força e fé, isso que foi relacionado à Justiça do Trabalho. Agora, por cima, pessoal, vou jogar aqui bem rapidinho o que? O que é julgado na Justiça do Trabalho, Rafael? Dano moral é da Justiça do Trabalho. Ações possessórias são de competência da Justiça do Trabalho. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório são de competência da Justiça do Trabalho. Aqui tem aqui o nosso esqueminha, né? ETA, REMA PRO, né? Você faz assim, ó. Olha só, vou mostrar para você aqui, ó. ETA, REMA PRO. O que é ETA, REMA PRO? É isso aqui, ó. Olha só que legal. Facinho aqui, né? ETA, REMA PRO. O que é isso? Reintegração de posse quando for esbulho. Manutenção de posse quando for turbação. Interdito proibitório quando for ameaça. Beleza? É só você imaginar uma canoa, né? Nós temos uma canoa. Olha só, vou desenhar uma canoa aqui. E aí você vai patrocinar o cara que vai remar. E a tua empresa é ETA. Então, ó, a tua empresa vai patrocinar o quê? A tua empresa ETA vai patrocinar o remador profissional. Rema profissional. ETA,
rema pro, beleza? Isso é até uma questãozinha, pessoal, de processo civil, tá? É até uma questãozinha de processo civil, lembrando do princípio da fungibilidade. Se no processo civil você fizer uma dessas ações de maneira errada, o juiz ele pode acolher mesmo assim, tá? Pessoal, eu sei que é muita coisa, é bem rápido, mas fica tranquilo, você lê o materialzinho depois, tá? Lê os artigos, pergunta pra mim, manda as dúvidas no direct que eu respondo, tá? Só não dá pra ficar respondendo agora, porque a gente tem um compromisso aqui de, ó, toca ali pau, beleza? E aí, Renê, firmeza total, mais anos passando, graças a Deus, com saúde, muita coletividade na quebrada. É isso aí. Ó, então, gente, tranquilo até aqui? Tá, agora vamos pular para direito penal, beleza? Vamos pular para direito penal aqui agora. Eu vou tratar sobre a tipicidade, tá? Lá no esquema que eu coloquei de processo de trabalho, tem algumas súmulas, tá? Pessoal, leiam as súmulas também. Por exemplo, é de competência da Justiça do Trabalho analisar as situações, né, de multas feitas por auditor fiscal do trabalho. Ação anulatória da Justiça do Trabalho também é feito na Justiça do Trabalho. Cobrança sobre contribuições sociais das sentenças condenatórias em pecúnia são de competência da Justiça do Trabalho. O que mais, Rafael? Bom, mais uma infinidade de coisas, tá? Ó, o que eu estou dizendo aqui é só aquilo que é bem importante e óbvio que nós estamos vendo aqui o conteúdo de 5 anos em 30 dias, né, de 11 matérias para a OAB, beleza? Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida, já manda no direct que depois eu resolvo, mando individualmente e se for bem relevante, a gente coloca nos nossos últimos 6 dias, beleza? Agora direito penal, tá? O que a gente faz? Direito penal, pessoal, coloca uma coisa na tua cabeça, o crime se divide em 3 partes, tá? O crime se divide em 3 partes, quais são, Rafael? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Essa é a divisão do crime. Essa é a divisão do crime. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Beleza? Na tipicidade nós temos conduta. A conduta ela vai ser dolosa ou culposa. Beleza? E os elementos do crime. Os elementos do crime, por exemplo, matar alguém, né? Sempre são elementos do crime. Olha só que coisa interessante. Vou mostrar aqui para vocês agora a importância do que eu estou dizendo. Beleza? Olha só que facinho. E é bem interessante isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Dentro de direito penal. Vamos lá, chegando aqui. Dentro de direito penal, tá? Ó. Estou chegando. Pronto. Ó. Artigo 18. Artigo 18. Beleza? Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom para poder ver. Artigo 18 do Código Penal, ó, vamos lá. Isso aqui é o Código Penal, ó. Diz-se o crime. O que é o crime? O crime é quando for doloso. Quando doloso, o agente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Culposo, quando a gente der causa, né, ao resultado por negligência, imprudência e imperícia. Mas você não deve ler o inciso 2 antes de ler o parágrafo único. O que você lê? O artigo 18, inciso 1, depois você lê o parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Olha só, então a regra é quando você pratica dolosamente. A culpa, pessoal, a culpa ela é uma peculiaridade. Como é que você responde por culpa? Não basta você ser negligente, imprudente, perito. Para que você responda por culpa, necessariamente tem que ter o quê? Tem que ter previsão legal. Você tem que ter agido de maneira voluntária e tinha que ter previsto aquilo como possível de acontecer um resultado criminoso. Tudo bem? Então vamos lá. A conduta é dolosa ou culposa? Matar alguém é crime? Depende. Você praticou os elementos do crime? Pratiquei. Foi dolosamente? Foi. Então pode ser que você responda. A não ser que você esteja praticando em excludente de ilicitude, tá? Ou coação moral resistível. Beleza? Rafael, matar alguém é crime? Depende. E se for culposo? É crime? Depende. Se o cara matar alguém é crime? Depende. Mesmo culposamente, tem que ter previsão legal. Por exemplo, né? Não, se você estaciona o seu carro de maneira negligente, de maneira imprudente, você vai estacionar o carro imprudentemente, tá? Você bate e quebra o carro de trás. É crime de dano? Não, porque não tem previsão legal de dano culposo. Não tem previsão legal de dano culposo. Então você só vai responder por aquilo que tem a previsão legal. Então, vamos lá. Toda vez que o cara age de maneira negligente, imprudente e perito, ele responde pelo crime? Não. Por quê? Porque primeiramente tem que ter dolo, tem que ter a previsão legal. Se não tiver previsão legal, ele não responde. Se não tiver previsão legal, ele não responde. Beleza? Então, primeira coisa sobre isso, tá? Sobre a conduta. A conduta ela é dolosa ou culposa, tá? Agora, existem também os crimes, as ações e as omissões. Nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Olha só, o que são crimes omissivos próprios?
Os homicídios próprios são aqueles que têm previsão específica na parte especial do Código Penal, como por exemplo a omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível, omissão de notificação de doença, deixar o médico de denunciar a autoridade pública. 320, condescendência criminosa. Vamos lá. Condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado. Então, olha só, o que é a omissão própria? A omissão própria é uma previsão da ausência de ação praticada por alguém. Quando alguém deixa de agir quando deveria e tiver a previsão específica na parte especial do Código Penal, nós temos a omissão própria, tá? Sempre você vai ver que o cara deixou de. Está previsto no Código Penal. Omissão de socorro, omissão de notificação de doença e condescendência criminosa. A condescendência criminosa é um chefe de repartição do serviço público que fica com dó do servidor público que está chegando atrasado. Porque ele perdeu a esposa, porque o cachorro morreu e ele perdeu uma perna. Tá? Então aí ele está bem depressivo e não está chegando no serviço público. Então, se o chefe dele não disser, não puni-lo, não comunicar, se o chefe dele não chegar a fazer nada, quem vai ser punido vai ser o chefe dele, tá? O crime de condescendência criminosa. Esse é um crime previsto na parte especial do Código Penal. Então é um crime de omissão própria, um crime de omissivo próprio, beleza? Rafael, o que é omissivo impróprio? O omissivo impróprio é aquele que não está previsto na parte especial do Código Penal. Na verdade, até está. Mas o que é o contexto? O contexto é o seguinte: você vai levar a omissão sendo relevante penalmente quando o cara deveria agir em determinada situação. Como, por exemplo, olha lá, artigo 12 do Código Penal. 13, desculpa. Olha, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir, o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A, B e C. Tá? Vou explicar para você que está escrito na letra A, B e C. Policial que vê uma chacina e não faz nada. O policial que vê uma chacina e não faz nada, ele responde por os crimes praticados pelas pessoas que estão realizando a chacina, porque ele tinha o dever de agir. O dever de agir, tudo bem? A mãe que não aumenta o filho porque está com medo do peito cair, ela responde pelo crime de inanição. Ela está deixando de amamentar, beleza? A diretora, o diretor da escola que vê uma professora abusando de um aluno ou de uma aluna e o diretor não faz nada, ele responde por estupro juntamente com a professora. O padrasto que vê a esposa abusando do filho e não faz nada, ele pratica o crime de estupro juntamente com a esposa, tá? Pratica, por quê? Porque você tem, por lei, o dever legal de agir, tá? O salva-vidas que vê alguém morrendo afogado e não faz nada, ele responde por homicídio doloso, se ele quiser ver a pessoa morrer afogada. E ele responde por homicídio culposo, se ele não está vendo, ele está olhando uma outra pessoa de biquíni aqui, estou vendo uma mulher de biquíni aqui, estou olhando para a mulher e a criança está morrendo lá afogada, vou responder por homicídio culposo. Tá? Você que está no parque de diversões brincando e o seu amigo pede e fala o seguinte: cuida do meu filho fazendo favor um pouquinho, e você cuida do filho dele fazendo favor um pouquinho. Ele vai para o banheiro e você começa a conversar com outra pessoa e o filho dele morre brincando no parquinho. Você responde por homicídio culposo, porque você estava assumindo uma situação, né? Você, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha B, quando você... a linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Beleza? Então, mais uma situação de omissão imprópria. Você responde sim. Isso aqui é até legal, que faz com que você pesquise depois, só para dar uma olhadinha, que é possível um crime de omissão tentado. Só que quando for omissão imprópria. A omissão imprópria é possível tentativa? É possível tentativa na omissão imprópria. Beleza? Fica a dica, não para de pensar nisso, pessoal. Isso aqui é bem legal. Vamos lá. A linha C. Quando que nós temos também a omissão por ingerência? Imagina que você está numa comemoração que alguém passou no vestibular de medicina e você joga o cara dentro da piscina e ele morre afogado. Ele não sabia nadar. Você jogou o cara na piscina, cara. Você colocou ele naquela situação de risco, você tem que evitar o resultado. Se você não faz nada, você responde como se fosse um homicídio, tá? Você vai responder e não tem pra onde você correr, não tem o que fazer, beleza? Faça isso daqui, pessoal. Então, olha só, nós vimos a conduta dolosa ou culposa, nós vimos a parte objetiva e a parte subjetiva. A parte subjetiva, né, da conduta dolosa ou culposa, né, é exatamente essa. A parte objetiva é com relação à ação e omissão. Ação, 90% dos crimes. Omissão, né, omissão própria e omissão imprópria. Beleza? Pessoal, tá muita coisa? Dá um joinha aí, encaminha essa live para algum amigo seu para ele assistir. Beleza? Encaminha aí essa live, tem bastante conteúdo, pessoal. Legal pra caramba, tá?
Legal. Agora vamos bater o olho aqui rapidinho no crime pré-doloso. Quais são os pré-dolosos, Rafael? Os pré-dolosos são aqueles que têm dolo no antecedente e culpa no consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Coloquei aqui no nosso materialzinho, você vai ler o que? Estupro seguido de morte. Olha só. 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Reclusão de 6 a 10 anos. Se resulta a morte, 12 a 30. Tá? Se resulta a morte, 12 a 30. Outra coisa aqui. Roubo. Reclusão de 4 a 10 anos. Se da violência resulta a morte, a pena é de 20 a 30 anos. Certo? Outra coisa. Tortura. Crime de tortura. Olha só. Reclusão de 2 a 8 anos. Se resulta a morte, 8 a 16 anos. Beleza? Esses são os crimes, pessoal. Esses são os crimes pré-dolosos. Os pré-dolosos têm morte neles, tá? Só que não vai para o tribunal do júri. Tudo bem? Não vai para o tribunal do júri. Tranquilo? Fica a dica, pessoal. Presta atenção nisso, tá? Não vai para o tribunal do júri, nem a pau. Beleza? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Lembrando que tortura seguida de morte, pessoal, é diferente de homicídio qualificado pela morte. O homicídio qualificado pela morte, ele vai para o tribunal do júri. O homicídio qualificado pela morte é aquele que você vai arrancando os pedaços do cara até ele morrer. Tá? Você quer. Agora, a tortura seguida de morte, você quer torturar o cara, você dá um choquinho nele e de repente ele morre. Você fala, nossa, morreu com um choquinho desse? Meu Deus! Né? Esse é o que? Você queria torturar, mas o cara acabou morrendo. Beleza? Esses são os crimes pré-dolosos. Tá? E aqui, vamos lá, para finalizar, temos, pessoal, a seguinte situação, o erro do tipo. Tá? O que é o erro do tipo, pessoal? Como não dá tempo de explicar pormenorizadamente, o erro do tipo é a falsa percepção da realidade. O que é isso? A falsa percepção da realidade acontece, ela ocorre quando? Quando você não imagina que está fazendo algo, mas na verdade não está. Né? Vamos supor que eu coloquei meu celular para carregar e eu fui para o banheiro. A hora que eu voltei, eu pego o celular, coloco no bolso e vou embora. Só que mal sabia eu que você tinha tirado o meu celular e colocado o seu para carregar. Ou seja, eu subtraí coisa ali móvel. Eu peguei o seu celular e coloquei no bolso. Foi subtração de coisa móvel. Eu pratiquei todos os elementos descritos no artigo 155 do Código Penal. Eu fiz sim subtração de coisa móvel, mas ficou faltando qual parte? A conduta, pessoal. Ficou faltando a conduta. Lembra? Olha só que coisa interessante, ó. A tipicidade, conduta. A conduta é dolosa ou culposa, tá? E os elementos, aqui, ó. Matar alguém ou subtração de coisa móvel. Só que tem que ser o quê? Dolosamente. Se eu não fizer dolosamente, eu não respondo. Caso eu não faço dolosamente, eu não respondo. Lucas, 2014 já, cara, faz tanto tempo assim que você passou na prova do AB? Nossa, tempo voa, hein? Parabéns, cara, isso aí, foco, força e fé. Erro do tipo tá em qualquer tipo de prova de concurso público, prova do AB, é foda, isso aí sempre tá? Então, os elementos objetivos do crime, matar alguém. Elementos objetivos do crime, subtração de coisa móvel. Só que a palavra dolo, a palavra dolosamente não está escrito, porque já fica subentendido. Lembra que nós lemos agora há pouco no artigo 18, que ninguém será punido se não praticar o crime de maneira dolosa, salvo se houver previsão legal de culpa. Então a regra é o quê? Responde dolosamente. Responde por culpa? Sim, se houver previsão legal. Beleza? Bom, maravilha, pessoal. Então nós vimos aqui os elementos do tipo. O erro do tipo é falsa percepção da realidade. Imagina que você está caçando coelhos, atira numa mata e chega lá, ao invés de matar um coelho, você matou uma pessoa. Você queria matar um coelho. Então, mas você matou alguém? Sim, você matou alguém. Você praticou as palavras descritas no artigo 121. Matar alguém. Mas isso não pode ser imputado a você, esse crime, porque você não fez isso de maneira dolosa. Rafael, mas eu matei culposamente. Sim, você matou culposamente. Tem previsão legal de homicídio culposo? Tem. Você tirou porque você quis? Sim. Só que tinha como você prever objetivamente que tivesse alguém atrás da mata, lá no meio do Amazonas? Não. Então, olha só, para você responder por culpa tem que ter previsão legal, atitude voluntária e ter previsibilidade objetiva para responder por culpa, tá? Então, a conduta ela é dolosa ou culposa e a culpa, né, tá aqui, ó. Beleza? Bem importante isso daqui. Tranquilo? Bom, maravilha, gente. Outra coisa importante é o seguinte, depois que você analisa os elementos do tipo, você tem as concausas, tá? As concausas eu vou deixar um tempinho para tratar delas um pouquinho amanhã, tá? Mas aí bem rapidinho, o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. As concausas absolutamente dependentes e as relativamente independentes, tá? A nossa proposta aqui é tratar dos conteúdos, temos um cronograma, às vezes algum assunto, sem querer querendo, acaba se estendendo um pouquinho mais e a gente toma um tempo de outra matéria, mas nós vamos conseguir cumprir o nosso cronograma aqui, beleza? Espero que vocês leiam o material, espero que a gente
vá para cima aí, tranquilo? Agora rapidinho, ó, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, tentativa idônea, tentativa inidônea, tá? E é isso aí, vamos lá, ó, vamos lá. O erro do tipo, então, é a falsa percepção da realidade. O erro do tipo é a falsa percepção da realidade, beleza? Tranquilo? Eu esqueci de falar do erro de proibição, né? Deixa eu falar do erro de proibição. O erro de proibição não é a falsa percepção da realidade com relação ao seu dolo, e sim com relação a não ter ciência de que tal fato é proibido. Imagina que alguém chega no Brasil fumando maconha. Don't worry about a thing. O cara não sabe que é proibido fumar maconha aqui no Brasil. Então o que ele faz? Ele fuma maconha. Ele usou droga. Então é crime usar droga. Rafael, mas eu vi que falar que o uso foi descriminalizado. Não foi. Ele foi descarcerizado. Ele é apenado, só que com uma pena restritiva de direitos. Tá? Ele ainda é apenado sim. Tranquilo? A admoestação verbal são as punições que nós temos no crime de usuário de drogas. Beleza? O erro de proibição é quando você faz algo imaginando que podia fazer ou tecnicamente não sabia que fosse proibido fazer. Esse é o erro de proibição. Tá? Temos aqui uma situação de erro de proibição, um cara que sempre viveu no sítio. E aí ele chega na cidade um dia e ele é traído pela esposa dele. Como ele via o pai bater na mãe, ele acha que é possível bater também. Está em erro de proibição. Ele não sabia que era proibido bater. Tá? Na cabeça dele era possível bater e ele bateu na ex-esposa ou na esposa dele, né? Beleza? Esse é o erro de proibição. Agora, o que é o arrependimento? Tá? O arrependimento é daquilo que você já fez. O arrependimento, você se arrepende daquilo que você fez. E desistência? Desistência é aquilo que você faz quando você não acabou ainda. Geralmente você desiste daquilo, né, que você ainda não acabou. Então presta muita atenção para vocês não se perderem, tá, pessoal? Não desistam do nosso cronograma, tá? Vamos até o final, beleza? Vamos até o final, vamos mandar para os nossos amigos aí o conteúdo sempre bem interessante, pessoal, bem focado aqui na prova do AB. Tá? E até para quem já passou na prova do AB, cara, é uma puta de uma revisão de constitucional, processo civil, direito civil, cara, muito conteúdo, demais da conta mesmo, tá? Então, ó, vamos lá. O arrependimento posterior acontece quando você se arrepende, obviamente, né, de um crime que não tenha violência ou grave ameaça. Olha só, isso, mesmo horário. Tá, eu vou falar disso, Pacheco, porque amanhã... Não, amanhã é mesmo horário, tá? Amanhã é mesmo horário. Quinta-feira que eu vou ter que mudar o horário porque eu dou aula na faculdade da Universidade do Brasil, tá? Só quinta-feira, mas amanhã é o mesmo horário ainda, 7h30 da noite, beleza? Ó, vamos lá aqui então, ó. O que é o arrependimento posterior? Artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento, não é até o oferecimento, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, o agente, a pena pode ser reduzida. Ó, a pena pode ser reduzida, pessoal, tá? Quando coloca que a pena vai ser reduzida fracionalmente, nós temos sempre na terceira fase da dosimetria. É na terceira fase da dosimetria da pena que você diminui a pena de maneira fracionada. Tá? O arrependimento posterior, então, é a possibilidade da diminuição da pena se o cara se arrepende antes do juiz receber a denúncia. Porque pensa bem, se o juiz recebe a denúncia contra um crime que você cometeu, você fala, ai juiz, me desculpa, eu me arrependi. Não, vai tomar no cu. Se arrepende antes do juiz receber a denúncia. Depois que ele receber a denúncia, o fumo vai entrar mesmo. Aí. Se arrependa antes. Arrependa-se antes do juiz receber a denúncia. Tá? Arrependa-se antes. Antes. Tá? Arrependa-se antes. Rafael, se eu me arrepender depois? Se você se arrepender depois, não vai ser arrependimento posterior. Vai ser atenuante da pena do artigo 65, inciso 3, ou inciso 3, perdão, agora eu me confundi. Artigo 65 do Código Penal, tá? Mais fácil, né? O gênero. O juiz atenua a pena se o cara procura, né, minorar os prejuízos que ele ocasionou à vítima dele. O juiz pode atenuar a pena, só que atenuante o juiz faz o jeito que ele quiser. Agora a diminuição não. A diminuição ele tem que observar a previsão legal das frações previstas no Código Penal na parte geral. Beleza? Então o juiz pode diminuir na terceira fase, diminuir na segunda fase e diminuir na primeira fase. Tá? O juiz pode até fazer isso. Tá? O juiz pode embasar na primeira fase as circunstâncias judiciais, sobe um pouco, desce um pouco. Na segunda também sobe um pouco, desce um pouco. Na terceira também sobe um pouco, desce um pouco. Mas quando nós temos um privilégio, quando nós temos frações, tentativa, arrependimento posterior, o juiz é obrigado a diminuir na terceira fase a fração que está prevista na lei. Beleza? Bom, maravilha. Então é melhor uma diminuição de pena do que uma atenuante, tá? É melhor uma diminuição do que uma atenuante. Pode parecer igual, mas são coisas diferentes. Beleza? Bom, esse é o arrependimento posterior. E o arrependimento eficaz, Rafael? O arrependimento eficaz e a desistência voluntária são conhecidos como pontos de ouro. O que é isso? Se o cara se arrependeu eficazmente,
nós vamos ter uma ponte de ouro. O que é ponte de ouro? Ponte de ouro é o seguinte, imagine que você queira matar o João. Você atirou para matar o João. Você vai embora, começa a ir embora, no caminho você fala, cara, se esse cara morrer mesmo, eu vou passar 30 anos na cadeia. Pelo amor de Deus. Você volta correndo, cata o João, coloca no teu carro, leva até uma santa casa, até um hospital e consegue salvar a vida do cara. Beleza. O que vai ter? Arrependimento eficaz. Você vai responder somente pelos atos já praticados. Ou seja, se você atirou para matar e não conseguiu, mas o cara se lesionou, você não responde por tentativa de homicídio. Você responderá por lesão corporal. É isso que você responde, tá? Porque nós temos uma ponte de ouro, assim como também acontece na desistência voluntária. Você começou a dar umas facadas no cara, você deu umas 20 facadas no cara, ele não morreu ainda, tá? E aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Você para no meio das facadas, você parou no meio, você poderia continuar dando facadas, mas você resolveu parar. Você leva o cara até o hospital e aí você salva a vida do cara, beleza? Agora, se você não salvar, você pode chamar até o Dr. House. Se você não salvar, você vai responder pelo crime de homicídio, beleza? É isso aí. Ô Lucas, exatamente, cara. Tudo quanto é concurso pode ser usado esse conteúdo aqui nosso, tá? Pode mesmo. Valeu pela força aí. Tamo junto. Ó. Gente, então nós temos aqui o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz, tá? Dentro do arrependimento posterior tem alguns detalhes, tá? Como, por exemplo, a restituição integral. Se você não restituir integralmente, não dá arrependimento posterior. Você tem que realmente devolver tudo que o cara tinha direito num crime patrimonial, tá? Se você cometeu um furto e devolveu tudo que você pegou do cara, tem arrependimento posterior. Se você defender só parte daquilo, aí não tem arrependimento posterior. Então isso você já conclui que se tiver um concurso de pessoas, você e o Pedro furtaram o João. Furtaram, porque se roubaram tinha violência, grave ameaça. Se tiver violência, grave ameaça, não tem arrependimento posterior. Então você e o João furtaram o Pedro, né? Ou sei lá se eu inverti os nomes agora. Gente, se você devolve a sua parte e o teu concorrente não devolveu a parte dele, você não terá o benefício do arrependimento posterior. Você não terá o benefício do arrependimento posterior. Beleza? Não terá mesmo. Não terá mesmo. Ó, vamos lá aqui agora para a tentativa. A tentativa, ela é legal? A tentativa é maravilhosa, porque a tentativa é o seguinte, você se valer de todos os meios possíveis, né? A tentativa idônea, né? Você se vale de todos os meios possíveis para alcançar o seu fim, meios eficazes, objetos ainda a ser tutelados pelo Estado, né? Então não é crime impossível. O crime será impossível quando o meio for ineficaz e o objeto for impróprio, né? Quando você colocar 5 gotas de veneno e na verdade só 10 mataria, você não vai responder por tentativa de homicídio, porque o seu meio foi ineficaz para você alcançar o fim de prejudicar a vida de outra pessoa, tá? Então nós temos a tentativa idônea, que é aquela que você faz tudo que você podia fazer para matar o cara, beleza? E tudo com meios eficazes. É a tentativa idônea. Ela pode ser branca e vermelha. A branca é aquela que não tem sangue e a vermelha é aquela que tem sangue, tá? Né? Então nós temos isso. Nós temos também a tentativa inidônea. A tentativa inidônea é o crime impossível. A tentativa inidônea é o próprio crime impossível. Por que, Rafael? Porque o crime impossível, artigo 17 do Código Penal, olha só que legal, ó, artigo 17 do Código Penal, está escrito assim, não se pune a tentativa quando, ó, não se pune a tentativa quando, ou seja, o cara tentou fazer alguma coisa, mas não vou punir a tentativa. Por quê? Porque o meio é ineficaz ou o objeto é impróprio. Olha só. Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar esse crime. Beleza? Então aqui nós temos, né, a situação do crime impossível. Tranquilo? Então, ó, arrependimento posterior, arrependimento eficaz e desistência voluntária, né? O que mais? Tentativa diminui um bom tanto da pena do cara. Essas são situações do iter criminis. O iter criminis ele tem cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitar é pensar em cometer crime. Preparação é você fazer o máximo que você pode para estar apto a iniciar a execução de maneira proveitosa, de maneira eficaz. A preparação ela não é punível, salvo quando a própria preparação em si tem a disposição legal, como por exemplo a associação criminosa. Se você se associar para cometer mais de um crime, você está realmente caracterizando o crime do artigo 288 do Código Penal. E aí, essa preparação em si já é punível. Agora, se você comprar uma arma para matar alguém, ou se você comprar uma algema para estuprar alguém, você não está praticando crime nenhum. Comprar algema, comprar arma não é crime, tá? Então, consequentemente, você não será punido por ter se preparado para cometer um crime. Esse tempo atrás caiu na prova da segunda fase do AB que um cara, ele foi estuprar a Joana. Estava indo estuprar a Joana e no caminho foi pego. A polícia pegou o cara. E aí todo mundo falou que era crime impossível, outros falaram que era tentativa.
Não é tentativa, não iniciou os atos executórios ainda. Ele estava apenas na preparação. Na preparação, estava no caminho de cometer o crime. Então não era crime impossível. Por quê? Porque a moça podia ser violada sexualmente, então tinha objeto a ser tutelado pelo Estado. O objeto é o bem jurídico que o Estado protege. Tinha bem jurídico a ser tutelado ainda existia isso. E o meio dele era eficaz. Né? Não que o pinto precisa ficar duro, não, mas só o mero toque já é eficaz para a caracterização, né, do crime de estupro. Já é eficaz para a caracterização do crime de estupro. Beleza? Então não tem mais atentado violento ao pudor. Então qualquer toque, se a pessoa não quiser, é estupro. Até uma lascívia, né, o beijo né, forçado no carnaval também é crime possível. Beleza? Também é crime possível. Ah, Rafael, mas aí não vale, então. Aí não vale, mas sei lá se vale ou se não vale. Né, não é crime possível. Desculpa, é estupro, né? O beijo no carnaval é estupro. Tá? Se for um beijo forçado, é estupro. Beleza? Deixa eu só confirmar se eu não deixei de falar alguma coisa. Acho que está tudo aqui. Falei sobre erro do tipo. Tá? Eu só não diferenciei, pessoal, erro do tipo excusável de inexcusável. Tá? Só vou mencionar aqui. O erro do tipo excusável é aquele que o juiz verifica que você fez algo, mas ele te desculpa. E o inexcusável é aquele que verifica que você fez algo, mas ele não te desculpa. E aí você pode ser punido de maneira culposa. Se você está caçando javalis na caça nacional aos javalis, o juiz ele pode olhar para aquilo que você está fazendo e te punir por homicídio culposo. Falou, ó, você atirou no mato achando que era um javali, mas dava para você saber que poderia ser um homem, tá? Então eu não vou te perdoar. Então você vai responder por homicídio culposo, porque tem previsão legal, você agiu de maneira voluntária, e tinha como você prever objetivamente que atrás da moita tivesse um homem, tá? Então esse é o erro do tipo inexcusável. Tem o excusável e o inexcusável, assim como o erro de proibição. Você chegou no Brasil e começou a fumar maconha, erro de proibição excusável, porque você não sabe que é proibido fumar maconha. Agora, se você está no Brasil fumando maconha há mais de um ano, aí é um erro de proibição inexcusável. O juiz não isenta você de pena. Ele pode diminuir a sua pena. Beleza, pessoal? Gente, falamos aqui, vocês não têm noção do tanto de coisa que nós falamos do direito penal, direito constitucional, tá? E processo do trabalho. Ó, sobre direito empresarial, ficou de ser falado hoje também, tá? Vai acabar se estendendo muito aqui, depois ninguém vai querer assistir esse negócio grande aqui, tá? Então, eu vou ficar devendo para vocês direito empresarial hoje, mas a gente coloca no nosso cronograma e a gente continua tratando, tá? Eu ia falar sobre atividade empresária, que é você exercer com profissionalismo, habitualidade e organização. A organização é insumos, tecnologia, mão de obra e capital, tá? Eu ia falar sobre isso, beleza? E aí você ia colocar a diferença entre autônomo, sociedade simples e sociedade empresária. Beleza? Sociedade empresária tem nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada e SA. Beleza? É isso daí. E você verificou que os requisitos para ser atividade empresária, o que é? Requisito para atividade empresária: exercer atividade com habitualidade e profissionalismo, né? Com o que mais? Né? Com organização. Organização tem o que? Capital, tecnologia, insumo e mão de obra. Você verificou de tudo que eu falei, não está a palavra registro, ou seja, registro não é requisito para exercer atividade empresária. Registro não é requisito para exercer atividade empresária. Para que serve o registro? O registro serve para que você tenha o benefício de não ser atingido, de não ter o seu patrimônio pessoal atingido. Tá? Então, às vezes você aluga algo em nome da empresa, mas você não está registrado ainda. Então, se você não pagar aluguel, o seu patrimônio pessoal pode ser atingido. Certo? Então, essa é a função do registro. Mas o registro não é requisito para atividade empresária. Tá? Registrar-se não é requisito para atividade empresária. Menor ou absolutamente incapaz, ele pode continuar exercendo atividade empresária? Ele pode continuar. Ele não pode iniciar a atividade empresária, mas ele pode continuar exercendo a atividade empresária sim. Beleza? Pessoal, uma coisa aqui bem importante. Então amanhã a gente continua tratando desse negócio aqui de atividade empresária. O que você viu hoje? Controle de constitucionalidade. Tá? Leia os artigos de Constituição, né? 97 e 103. 948, 949 e 950 do CPC. Leia o artigo 114 da Constituição, que é sobre a competência da Justiça do Trabalho e as súmulas que eu coloquei ali embaixo. Leia o artigo 651 da CLT, que está para vocês lerem também. Está ali no Telegram. Clica lá e pega no nosso Telegram. Rafael, como é que eu acesso o Telegram? Você faz o seguinte, você vai ali na minha página do Instagram, clica num linkzinho, vai aparecer um monte de coisa da Coach 1AB. Aí você clica no Telegram. Aí você vai acessar lá e eu vou colocar daqui alguns minutos, daqui uns 15 minutos eu coloco o materialzinho para vocês lá, beleza? Aí você já acessa, já lê, para já garantir esse conteúdo, para que ele não se perca, para que o seu tempo aqui não tenha sido jogado no lixo. Porque, pessoal, estudar é algo que deve ser feito de maneira inteligente. O que é ser feito de maneira inteligente? Não é a capacidade de absorção do conteúdo quando o professor explica, não é isso que é ser inteligente. A inteligência, pessoal, veja bem, olha só, inteligência sobre estudo
Não é você ter capacidade de absorção do conteúdo, olha o que o professor explicou. Inteligência é ter a estratégia correta. A estratégia correta é você estabelecer dias e prazos e horários de estudo de acordo com a sua dificuldade, de acordo com aquilo que é a sua capacidade. Então você pode ter, às vezes, pensar que tem uma capacidade incrível de aprendizado, mas você não tem estratégia, você não tem respeito com o seu dia a dia. Porque do que adianta você assistir aulas e aulas e aulas e não fazer revisão, não fazer questões? Não adianta nada, você vai jogar o seu tempo no lixo, tá? Você vai jogar o seu tempo no lixo. Isso não pode acontecer com você, tá? Comentamos ontem aqui, o que nós comentamos ontem, Rafael? Nós comentamos ontem que chega um dia que tem que parar de estudar mais ou menos. Ou vai ou racha, ou já para logo de uma vez, né? Ou toma vergonha na cara, estuda de verdade. Não dá pra ficar levando, aí um dia, não, o ano que vem eu vou pegar firme, esse ano é o ano do corona, eu não vou pegar firme esse ano, não, esse ano onde se viu, esse ano eu estou repensando minha vida, Rafael. Vai repensar, vai ficar repensando quanto tempo, tá? Faz logo, cara, faz logo, estuda logo, não dá pra ficar enrolando, Rafael, mas estou muito corrido. Certeza que você consegue estudar, né, pelo menos meia horinha por dia, 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, tem que estudar. Um dia tem que cair na real, senão o que vai acontecer, né? Na moral, pessoal, aqui pode ser que tenha pessoas que já tenham uma idade avançada e tal, mas, cara, a pior coisa que acontece é você chegar a ter 50 anos de idade e falar o seguinte: nossa, não estudei nada, não é possível. Não é possível. Se a pessoa não tem condições, se a pessoa nunca fez faculdade de Direito, se a pessoa nunca conseguiu comprar um cursinho, aí beleza, cara, a pessoa, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Agora, o verdadeiro pecado é aquela pessoa que tem a oportunidade e não faz. Esse é o pecado. Esse é o pecado. O cara que tem a oportunidade e não faz isso aí pra ele, ó. Aí ele vai falar, aí ele abraça o capeta mesmo, ele vai pro inferno e abraça o capeta. Agora, o cara que nunca teve oportunidade, Deus conforta o coração dele. Né? Deus conforta. Se o cara não teve oportunidade, Deus fala: não, filho, vem cá, vamos outro caminho, cada um tem um caminho na vida, vamos comigo, tamo junto. Né? Agora, se você teve a oportunidade, jogou no lixo, enfiou no cu, aí fudeu. Aí você vai ser cobrado mesmo, tá? Desculpa o palavrão, pessoal, aqui de vez em quando eu falo palavrão sem querer mesmo, tá? E sai aqui e eu vou fazer o quê? Beleza? Gente, ó, obrigado pela presença de hoje. E eu peço, manda nesse aviãozinho aqui, na moral, manda nesse aviãozinho aqui, ó, para algum amigo seu, só para chegar, para dar interação. Essa é a contraprestação, né? Tô passando o conteúdo para vocês e eu gostaria muito que vocês retribuíssem, tá? Encaminhe para alguém, nem que for pro cara descurtir, mas pelo menos só dele visualizar, o Instagram entende pelos logaritmos que está fluindo a coisa, beleza? Se é possível também, não todos os 30 dias, mas de vez em quando, dá um print na tela, igual eu fiz agora, dá um print na tela e coloca no seu story aí, tá? De vez em quando dá um print na tela aí. Obrigado, gente, ó. Eu sei que o seu tempo é valioso, assim como o meu, tá? Não jogue o seu tempo fora, porque eu não estou jogando o meu. Eu sei que para alguém está sendo válido isso daqui. Para alguém está sendo válido isso daqui, tá? Esse cronograma aqui é um cronograma que não é de exceção de linguiça. Ele flui, tá? E é isso, pelo menos você sabe que estudar. Se você não ficar satisfeito com tudo que você ouviu aqui, ainda que realmente, né, foi bem corrido, mas dá tempo de você fazer o quê? Pesquisar na internet, meu irmão. Tipo, você já sabe o que é importante. Você me ouviu falar aqui. Pega os assuntos que não ficaram claros e coloca lá na internet. Já pesquisa, tem um monte de aula gratuita, não é minha não. De tudo quanto é curso tem aula gratuita. Hoje em dia, gente, o problema não é acesso à informação, e sim saber utilizar a informação. Acesso à informação, gente, é a coisa mais natural. Graças a Deus todo mundo tem. Agora as pessoas não têm como utilizar essa informação. Elas saem, hoje eu acho que vou assistir a live da puta que pariu, agora outra live, e sai caçando live, hoje eu não posso perder aquela, e fica perdidinho, tá? Não sabe o rumo que tomar, tá? Tem que saber o rumo a ser tomado, beleza, pessoal? O rumo a ser tomado é importantíssimo. Ó, eu vou fazer uma publicaçãozinha ali no Instagram agora, rapidinho, vai lá, dá um murrinho assim, fala assim: valeu, Rafa, ou só quer murrinho, vou colocar daqui 1 minuto, vai estar lá no Instagram, você dá um murrinho assim, e tamo junto, gente, beleza? Valeu, obrigado, até amanhã. 7h30 da noite. Entra no Telegram, já pega o materialzinho e dá uma lidinha. Nem que for amanhã de manhã, mas dá uma lidinha, tá? Valeu, pessoal. Obrigado pelo respeito. E é isso aí. Vou sempre me esforçar para trazer o melhor conteúdo de um cronograma em 30 dias para vocês aqui. Valeu, foco, força e fé. Tamo junto. Tchau. Dá um print aí, né?